Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E o tema de hoje é Este é Nascido Ali. Aqui conosco está o pastor Guilherme e o pastor Douglas. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Douglas e a todos que assistem. Nós vamos ler agora o texto, o salmo, que é base deste tema, que é o Salmo 87. Até convidamos que aqueles que estão em casa possam ler conosco esse salmo. Diz assim: O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe e de Babilônia, e eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá: Este é nascido ali. E de Sião se dirá: Este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: Este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: Todas as minhas fontes estão em ti. Olha, primeiro é fazer o contexto. É um salmo que está falando de Jerusalém. Então, o salmo vai pontuar como aquela cidade era uma cidade especial. Isso chama assim, ó, é a cidade de Deus. Que nome, né? A cidade de Deus. Vai dizer, o Senhor ama essa cidade. Era uma cidade que Deus amava, que Deus ama. O Senhor ama Sião. O Senhor estabeleceu os seus fundamentos. Então só é possível entender essa expressão se a gente puder entender um pouquinho do valor e de quanto Jerusalém era especial. Veja que interessante, o versículo 3 diz assim: coisas gloriosas se dizem de ti. Ou seja, as coisas que se falavam de Jerusalém. Um lugar especial, o templo, com as suas pedras douradas quando batia o sol. O último versículo, uma cidade que havia louvor, né, os cantores, os tocadores de instrumentos. Ou seja, era um lugar diferente. E a diferença estava justamente na presença do Senhor ali em Jerusalém. Exatamente. Né, Guilherme? Muito bom. E Jerusalém, ela nasce, podemos até dizer, de um projeto de Deus. Jerusalém é projeto de Deus. E por isso que ele ama essa cidade. E os que nascem ali, ele tem esse carinho especial, ou essa designação até que foi dada ao Salmo, né, que o salmista expressa aqui, né, da beleza de Jerusalém, da estrutura de Jerusalém, do ambiente, da essência, do clima, não é? Dos aspectos ali até ecológicos, né? Então, Jerusalém é uma cidade especial e é o que nós vamos tratar nesse programa, né? Dessa coisa especial que tem em Jerusalém que não se encontra em outras cidades, É verdade. não é? Ela era única porque foi o lugar que Deus escolheu para ser adorado. Deuteronômio dizia, o Senhor falava, que tinha um lugar que ele tinha separado, mas não fala qual. Davi teve a revelação, que o lugar era Jerusalém. Então é uma cidade onde todos os profetas morriam em Jerusalém. Eles profetizavam em todo Israel, mas na hora da morte, era ali que eles morriam, e muitos até apedrejados. Tem um texto, eu acho, muito especial em Jeremias, no primeiro capítulo, ainda fala assim, primeiro e segundo capítulo, que a santidade de Deus se sentia nas ruas de Jerusalém. Aí você imagina o que é isso, né, Boia? Estou andando nas ruas e sentindo a santidade de Deus naquela cidade. É uma coisa ali, o dia a dia deles, eram os sacerdotes indo para o templo, era o sumo sacerdote, morava em Jerusalém, porque era onde estava por ali, estava por ali, os levitas indo e voltando. E até o texto fala que de todos os povos ouviram falar de ti, porque as pessoas de todas as nações iam conhecer Jerusalém,
não por uma questão de arquitetura, por uma questão espiritual. Exatamente. Espiritual. Até o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma expectativa das famílias, as subidas, né? Tinham famílias que subiam 2, 3 vezes no máximo nas festas de peregrinação, e saíam as caravanas louvando ao Senhor pelas estradas de Israel. maravilha. Então, assim, eu fico imaginando essa expectativa. Olha, as crianças, né? Mãe, faltam quantos dias para a gente subir a Jerusalém? Quando é a próxima festa? Faltam quantos? Não, faltam 40 dias, né? Então, assim, uma expectativa espiritual de viver o momento ali de comunhão com Deus, porque era Deus ali habitando no meio do seu povo, né? Exato. E agora faz muito sentido, e dá para sentir o quanto essa expressão é especial. Este é nascido ali, ou seja, você nasceu em Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do grande rei, a cidade onde estava a Arca da Aliança, a cidade dos profetas. Então, nascer em Jerusalém era algo muito especial e, portanto, as pessoas vão dizer, você nasceu, você é de Jerusalém, você nasceu lá. Ou seja, qual é a palavra que a gente poderia usar aqui? A palavra privilégio. Privilégio. Enquanto tantos tinham que vir de tantos lugares, nasci ali. Então, imagina esse menino, né? Ele crescia vendo, o profeta Jeremias acabou de chegar, o profeta Miqueias foi ontem, olha, o profeta Abacuque está lá na praça profetizando, né? Que privilégio. Olha que mora aqui o seu sacerdote, não, então, na parte baixa de Jerusalém, tem até um texto em Reis que fala um pouco sobre isso. Então, ele cresceu dentro desse ambiente. E aí, traz agora para nós, nós termos essa consciência e conseguir passar isso para os nossos filhos. Olha, você nasceu ali. Porque hoje a igreja significa para nós Jerusalém. É um lugar de oração, da glorificação. A igreja como povo do Senhor. Então, que privilégio para os nossos filhos. Mostrar para a criança que privilégio é para ela ter nascido em Jerusalém. Ter nascido na presença do Senhor. Você vê essa comparação, né, pastor Marcelo? Enquanto muitos vinham de longe, essa criança nascia lá dentro, né? Numa aplicação prática, quantos precisam vir de longe? Né? Vem, às vezes, um caminho de decepções, vem de longe para encontrar a presença do Senhor. Os nossos filhos já estão nascendo debaixo dessa comunhão, dessa bênção, vendo as operações do Senhor. Pode parecer algo corriqueiro até, mas as nossas crianças já crescem ouvindo dons espirituais, sendo batizados com o Espírito Santo, né? Conhecendo a palavra revelada, conhecendo louvores. Pode parecer algo corriqueiro, mas é um privilégio maravilhoso. Exatamente. Nasce dentro dessa essência maravilhosa, né? Da eternidade, conforme o texto que o pastor mencionou, de Jeremias, a santidade de Deus. E as crianças já nascem nesse ambiente santo, nesse ambiente onde há algo da eternidade que às vezes até de quem está de fora não consegue expressar, porque elas têm algo diferente, porque elas nascem na presença do Senhor, elas são apresentadas ao Senhor, onde nós vemos isso, não é? Então esse ambiente, essa essência faz com que os nossos filhos sejam especiais. É verdade. Não é? Porque, veja, até entre o povo de Israel era especial nascer em Jerusalém. Mesmo entre os israelitas, porque aquele que nasceu em Manassés, que nasceu em Efraim, Benjamim, ele ia em Jerusalém, em média, quando ia muito, era 3 vezes por ano, como o Douglas falou já sobre isso. Porque nas outras cidades não tinha um templo. Então, geralmente, subia nas 3 festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, é aquela expectativa 3 vezes por ano. Eles não. Eles viviam lá dentro. Quer dizer, eles já estavam lá, imaginavam, e mesmo assim saíram 3 anos depois dos 12 anos, então tinha que aguardar. Jesus foi a primeira vez com 12 anos, porque não era, nasceu em Belém. Então tinha toda aquela expectativa. Imagina um menino de 12 anos encontrando com um menino nascido em Jerusalém. Poxa, que privilégio que você tem. Você nasceu aqui, você vive Primeira aqui. vez que eu estou vindo aqui hoje. Poxa, você até... O profeta Miqueias passou, até te cumprimentou ele agora. Então, era um privilégio. E Deus, nós temos que ser gratos,
porque o Senhor deu esse privilégio aos nossos filhos. Eles cresceram ouvindo o Senhor falar, Muito bom. alguém contando visões de anjos, outro vendo, né, servos partirem no Senhor, vendo pessoas sendo transformadas, vendo um testemunho de cura, de poder, oração respondida. Quer dizer, esse sentimento de privilégio. E só ainda, antes de passar, o Douglas fez uma observação interessante que acho que dá uma aplicação muito boa para os nossos dias de hoje. Ou seja, vinham pessoas de todas as partes do mundo para Jerusalém, porque eles não eram nascidos ali. Então vinham da Etiópia, vinham da Babilônia, vinha da Filistia, Cheiro. e vinha das tribos também, vinham de todos os cantos Todos os lados. para Jerusalém. Hoje na igreja você tem pessoas que vieram de todos os cantos buscar o Senhor, que vieram da idolatria, que vieram do ateísmo, que vieram do mundo, que vieram do pecado. Né? Muitos estão hoje à presença do Senhor, mas não são nascidos em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, mas não nasceram em Jerusalém. Os nossos filhos não. Eles já nasceram. Eles não vieram de lugar nenhum, porque eles não passaram pelo mundo. É louvado seja o nome do Senhor. Não vieram, nunca estiveram Isso é um privilégio. na mão do adversário. Nunca pertenceram ao mundo. Eles já nasceram nos braços do Senhor. Glória a Jesus. Não vieram não, porque eu moro aqui, eu vivo aqui. E vamos poder ter uma vida inteira em Jerusalém. É um né? privilégio de ver a igreja crescer também. E olha que privilégio maravilhoso você ter filhos que já cresceram indo aos cultos todos os dias. Que experiência maravilhosa. E a casa do Senhor, como lá, os que nasciam em Jerusalém, o templo é ali, eu moro aqui na rua, aqui, mas o templo é ali, perto da minha casa. Tinha esse acesso, esse privilégio de ver os louvores sendo entoados, os cânticos, e os nossos filhos também poderem ser participantes dessa experiência. Hoje tem um culto de ceia, hoje tem um culto de consagração, hoje tem batismo, não é? Essa maravilha dos cultos, né? Hoje nós vamos ao Manaim, subir a igreja ao Manaim, que coisa extraordinária, não é? Crescer. Tem um caso interessante de uma menina, ela estava conversando com os coleguinhas da escola, e, quer dizer, porque eles cresceram dentro desse ambiente, tudo é tudo natural para eles. O Senhor falar que alguém foi curado, alguém contar que teve uma oração respondida, um dom É madrugada, de né? Uma madrugada. Uma madrugada. E faz parte da vida deles, eles nasceram dentro disso. Aí estava conversando com um coleguinho, contando que o Senhor tinha falado. Olha, Deus falou e tal, mas na atualidade, o menino tomou um susto. E chegou para casa contando para a mãe, falando, mãe, Deus falou lá. A mãe ligou para outra, olha, sabe que. Mas para ela era uma coisa tão natural, tão No dia a dia, do né? dia a dia deles, quer dizer. Agora, um outro ponto interessante que o texto dá a entender é que quem era de Jerusalém tinha um aspecto, tinha uma identidade, porque você olha, os povos, as pessoas vão dizer, ó, esse é nascido ali. Ou seja, os nascidos em Jerusalém seriam reconhecidos. Isso também é uma questão até também de identidade, a questão até cultural. Hoje você vê um escocês, você reconhece, olha, alguém da Dinamarca, você vê um africano para aquelas roupas mais coloridas. Os povos têm identidades, têm características. E pelo texto também tinha, né, os nascidos ali. Tem até o texto que a gente sempre cita, de Jesus, quando estava já no fim do seu ministério. Ele estava indo para Jerusalém pela última vez, e quando passa por Samaria, eles reconheceram, olha, o aspecto dele, não deram a ele pousada, o aspecto dele é de quem vai para Jerusalém. Então, o texto dá a entender que eles tinham um aspecto. De alguma forma, talvez pela forma de falar, de se vestir, de ser, alguma característica até mesmo física, talvez, olha, este e aquele são de Jerusalém. Olha, esses são nascidos lá. E isso é o motivo que nós temos para glorificar o Senhor, porque os nossos meninos, as nossas meninas que nasceram na presença do Senhor, eles têm uma marca. E é interessante, se você vai para um país, sabe, um país que fala inglês, você pode viver lá 30 anos, você melhorou seu inglês, É verdade. e você é ótimo, se comunica, mas um nativo,
Ele é diferente, né? Ele fala diferente. Exatamente. Então, os nossos filhos que nasceram na presença do Senhor, eles têm algo diferente, é um olhar diferente, até uma inocência, uma presença do Senhor plena na vida deles. Isso é muito maravilhoso de ver e dá para identificar essa comunhão, não é? Não, você nasceu na presença do Senhor. Não, eu nasci. É meu pai da igreja, a mãe. Não tem marcas do mundo. Não tem marcas. Não tem Não tem marcas. cicatrizes do mundo. Lógico que a vida vai ser dura, como todo mundo é. Sim. Mas não tem essas marcas. As marcas do mundo. pecado, né? As marcas, que sempre deixa algo em off. Sim. Que a gente fala do off, é uma expressão meio em inglês, mas não, é inglês, mas a pessoa que veio do mundo, se converteu, lógico, o Senhor transforma, que ele foi sepultado, mas fica um off ali, que um dia alguém pode botar no on. Sim, sim. Eles não têm on e off, porque aquele aparelho, aquele fato nunca existiu. Interessante isso, né? Exatamente. Eles não tiveram uma identidade mudada. Eles já nasceram na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. E chama a atenção, né? Esse aspecto neles chama a atenção, às vezes, na escola, conforme a experiência que o pastor Marcelo contou, né? E tantas experiências que nós ouvimos de crianças que nasceram em Jerusalém, na Sião, e tem essa essência. As pessoas olha, seu filho tem uma essência diferente, ele consegue trazer paz ao ambiente, e são pequenos, né? Não são doutores, são pequenininhos, mas há uma essência de Jerusalém neles, né? Ou seja, da eternidade. E essa essência o homem às vezes não consegue explicar, nem nós conseguimos entender às vezes. É o aspecto, né? Assim, fica até, parece ser genérico, né? O aspecto de quem ia para Jerusalém. O que é isso? Às vezes não consegue nem descrever né? Dessa presença do Senhor na vida E deles. salta aos olhos, Douglas, pastor Marcelo, assim, a pessoa via alguém e falava, olha, você é de Jerusalém, olha, ele é de Jerusalém. Chamava a atenção, né? Olha, ele é daquela igreja, né? Que está falando disso, que teve aquela experiência, e ele contou. Então, era uma pessoa que, quando passava pelas cidades ali, ou até quando estava em Jerusalém, que chegavam estrangeiros, trazia assim uma importância ou algo de uma expectativa, olha, conte-nos de Jerusalém, né? Como hoje, às vezes você chega alguém, às vezes chega um estrangeiro que é de uma cidade que está distante de nós, nós vamos nos interessar, olha, ele é de lá, conte um pouco de lá, como é lá, então traz essa expectativa, né? E interessante que o Salmo fala das pessoas identificando, mas depois fala do Senhor também. Muito bom. Porque se dirá em Sião, este, aquele, nasceram, mas o Senhor, o Altíssimo, também fala a descrição. Este, porque quando o Senhor fala, o Senhor trata na individualidade. Glória a Deus. Muito bom. Este é nascido em Jerusalém, o Senhor reconhece os seus. Ou seja, aqueles que nasceram na presença do Senhor. Veja, não é que nasceu numa denominação. Exatamente. Foi uma coisa muito além disso. Eles nasceram na presença do Senhor. Então o Senhor faz uma descrição daqueles que nasceram porque eles foram consagrados ao Senhor. Ainda no braço dos seus pais, os seus pais entregaram ao Senhor. E o Senhor assumiu um compromisso com esses pais. Então, porque aqui a palavra fala assim, e o Senhor fará descrição. Essa palavra aqui é uma expressão usada para censo. É uma expressão aqui no hebraico que se usava quando ia fazer censo em Israel. Até na sua versão fala diferente, né? Há uma versão que diz assim, o Senhor contará quando ele descreveu o povo. Né? Então, nos livros do Senhor, e Apocalipse fala isso, né? Apocalipse 20, abriram-se os seus livros. Então, lá nos livros do Senhor, quando ele fez o censo, está lá o nome dos nossos filhos, nascido em Jerusalém, espiritualmente dizendo, nascido da minha presença. Glória a Deus. Esse, quando nasceu, já caiu nos meus braços. Maravilha. Esse eu já visitava no ventre da mãe. Glória a Jesus. Verdade. E quantos filhos que já não foram batizados antes mesmo de nascer. Glória a Jesus. Né? Já foram visitados pelo Espírito Santo. Então, isso está escrito na eternidade. O Senhor reconhece, amanhã, tem aqui mães, talvez, meu filho hoje está no mundo, meu filho hoje não quer mais em nada, meu filho hoje está desviado, perdido. Olha,
O Senhor os identifica onde eles estiverem. Amém. Glória a Jesus. E eles não vão esquecer nunca disso, que eles nasceram ali. Eles nasceram na presença do Senhor, eles nasceram em Jerusalém celestial. Onde eles estiverem, por pior que estiverem, o Senhor também identifica e conhece Glória a Jesus. aqueles que são seus. Eu me lembro de uma experiência de uma mãe, ela estava gestante e o Senhor, quando ela pede a oração, as gestantes sempre pedem oração, e um dia ela pediu oração e teve um dom espiritual. O Senhor falou, olha, a criança que está sendo gerada, o Senhor diz a você, mãe, que ela já ouve os louvores e você deve cultivar isso. E ela começou a colocar louvores de criança. O bebê já estava quase na hora de nascer, dentro do ventre ainda. E a criança reagia ali. Todas as vezes a criança chutava e tal. E outro dia ela pediu outra oração, outro irmão, não conhecia. E o Senhor falou de novo, ó, a criança está ouvindo os louvores e ela já está sentindo a presença do Senhor. E ela tomou um susto, porque ela viu que naquela experiência o seu filho era uma promessa do Senhor, mas já estava sentindo ali a bênção dos louvores das crianças, do culto. E quando nasce, ela contou essa experiência para a filhinha, contou essa experiência, olha, aconteceu isso, isso, isso. E a filha ficou impressionada de ouvir o que Deus já estava falando com ela no ventre da mãe ainda. Não é? Então, são os privilégios dessa criança que nasce com a essência da eternidade, né? Com essa pureza que o Senhor tem separado para os nossos filhos. Acho que nós podíamos estar fazendo oração por todos aqueles que nasceram na presença do Senhor, Glória que a Jesus. nunca saiam, né? A ovelha jamais deixa esse aprisco. Exatamente. E fica também a responsabilidade de todos nós, como pastores, como pais, de ensinar isso para os nossos filhos. Chegar em algum momento, quando você tiver uma oportunidade, conversa com seu filho, vamos conversar com os nossos filhos. Meu filho, nunca se esqueça que você nasceu ali onde Deus fala, ali onde Deus batiza com o Espírito Santo. Que você nasceu e cresceu em um lugar onde existem profetas, um lugar onde o nome do Senhor é adorado, é exaltado, onde Deus muda homens, destinos e famílias. Que eles precisam saber que eles nasceram em Jerusalém, que nós viemos de longe, muitos de nós viemos de muito longe. Eles não precisaram passar pela estrada que nós passamos, não precisaram do caminho que nós passamos, aguardar tantos anos para chegar em Jerusalém. Já nasceram ali, sendo preparados para outra Jerusalém que nunca vai passar. Nós vamos agora cantar um louvor que fala de Jerusalém, desse lugar tão especial. A primeira estrofe fala de Jerusalém no dia que Jesus entrou triunfante, montado num jumentinho, sendo adorado pelas crianças. A segunda estrofe fala do dia da cruz. E a terceira fala no dia em que Jerusalém vai brilhar para sempre. E depois voltamos fazendo uma oração. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Rei. Hosana, Hosana, ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz,
Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, nós oramos glorificando pelos filhos que já nasceram com essa bênção de viver já as doçuras de Jerusalém, Amém, Senhor. as alegrias da eternidade, Amém. o frescor do Teu Espírito Santo. Somos gratos e Graças louvamos a o Deus. Teu nome, porque os nossos filhos tiveram esse privilégio. Glória a Jesus. E que o Senhor continue a preservá-los em Jerusalém, Amém. para que um dia todos nós estejamos juntos na Jerusalém eterna, Amém. glorificando, dando louvor e adoração ao Cordeiro que está vivo para todo sempre. Bendizemos ao Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor Jesus.